Oi pessoas, tudo bom? Eu sou a Mônica, eu sou física. E como esse podcast está sendo gravado na época de Natal, chegou aquela época que a gente vai enfiar passas em tudo, né? Então que tal um pudim de passas para nós? Por que as pessoas inventam de colocar uva passa nas coisas? Não é? Estragar um bom arroz. Estragar um pudim? Gente, eu amo uva passa. Por mim, podia enfiar uva passa até na porra do pudim. Declaradamente, eu sou do time não uva passa. Sem uva passa, eu também, concordo. Olá pessoal, aqui é o Pedro e tem muito espaço lá embaixo. Porra, belo coach. Lá embaixo onde, filho? Aí você interpreta como lá embaixo onde, gente? Mas eu acho que o original era o inferno que ele tava falando. Mas ele queria associar o inferno com o buraco, com o espaço entre o núcleo atômico e o elétron. Oi gente, tudo bem? Eu sou o César, e aí nessa época natalina, muitas confraternizações, eu venho propor aí pra todo mundo ter uma interação forte pra você e sua família. E sim, eu também tô do time Yes Uva Passa. Por que não substituiu uva passa por azeitona? Uhul. Não! Por quê? Só falta colocar milho. Não, e essa azeitona também, todos eles têm um lugar especial. Eu falei azeitona porque eu sabia que o César não gosta de azeitona. Olá pessoas, aqui é o Eduardo, físico, e eu tenho que dizer que eu estou particularmente interessado em partícula. Essa merece o barulho dos trapalhões. Essa é pra nossa. Eu pensei em fazer esse trocadilho também. Você invocou pra sódia, o proibido. E aí galerinha, então vamos começar aí mais um episódio com essa galera aí de físicos da pesada e cheio de amigos. E hoje nós vamos falar de física de partículas. Pra você que tá afim de ficar por dentro desses assuntos que todo mundo fala, né? Então vamos lá quebrar essa simetria em 3, 2, 1... O que é a física de partículas, né? O que a gente aprende lá na escola quando a gente é pitititico? A gente aprende que, né, toda a matéria que a gente conhece é formada por átomos e que átomos são compostos por outras partículas menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. O que acontece é que todo um estudo apareceu e começou a estudar esses átomos e descobriu que eles são formados por outras partículas menores ainda e que, além disso, existem outras milhões de partículas, né, permeando o universo que a gente nem sabe. Então, o estudo da física de partículas é justamente tentar entender quem são essas partículas, quais são suas propriedades, como que elas se agrupam, quais são as propriedades que elas de se agruparem, esse tipo de coisa, o comportamento delas. E aí, então, surgiu esse campo da física de partículas tentando entender isso. Então, o Feynman ele foi um físico muito famoso, ganhador do Prêmio Nobel, participou do Projeto Manhattan, fez os famosos gráficos de Feynman, se alguém conhece. Também estudou integral de trajetória, mas o mais importante é que ele era um cara tinha uma intuição física muito boa das coisas e por isso ele conseguia ensinar bem a física intuitivamente. E aí, no livro dele, se eu não me engano, no Feynman's Lectures on Physics, ele colocou assim, o que aconteceria se acontecesse um cataclisma e todo o conhecimento científico fosse perdido e você conseguisse passar para a próxima geração que aparecesse, que não ia ter nenhum conhecimento científico, ia ter começado do zero, você só conseguiria passar uma frase. Que frase seria essa? E ele justamente acha que o conhecimento mais importante para ser passado, caso a gente perca todo o nosso conhecimento, ele acredita que seja a hipótese atômica. O que é a hipótese atômica? De que todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas que se movem em movimento perpétuo, atraindo-se quando estão a uma pequena distância, mas repelindo-se ao serem exprimidas umas às outras. E ele acha que isso é tão importante porque antes das pessoas falarem sobre partículas, elas não tinham absolutamente nenhuma ideia de que essas partículas existiam. Foi uma quebra de paradigma muito grande. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é justamente essa quebra de paradigma, de que tudo que a gente vê que é sólido no nosso dia a dia, na verdade, é feito de partículas. Então, as partículas são as coisas mais fundamentais que compõem as coisas que a gente observa hoje em dia. Então, é justamente isso, as partículas, ou a física de partículas estuda o que forma as coisas que a gente vê hoje em dia. Essa frase do Feynman, ele mostra bem quão importante é para o conhecimento científico essa descoberta da hipótese atômica, como isso ajudou a entender muitos dos fenômenos à nossa volta, né? E aí depois essa física atômica, né, acabou dando origem ao que a gente chama de física de partículas hoje, né? São as partículas elementares, já que os átomos, acabamos descobrindo que os átomos originais foram chamados assim e não eram indivisíveis de verdade. Eles podiam ser quebrados em partes menores. Né? E você vê que não é uma hipótese nada trivial, não é nada intuitivo. Você vê uma mesa, por exemplo. Uma mesa é contínua.
Você vai imaginar que se você olhar ela bem de pertinho, assim, bem de pertinho mesmo, você veria pontinhos e muito buraco entre os pontinhos. É bem anti-intuitivo isso, né? Tanto que demorou muito tempo para as pessoas perceberem isso. Sim, e muita gente achava que isso era, de novo, muita gente, isso é um argumento quase que contraditório, né? E tem até uma famosa frase, né, que é: a natureza tem horror ao vácuo. Existe por muito tempo, né, na época antiga, Idade Média, né, em que se alegava que a hipótese atômica implicaria a existência de vácuo, né, de um espaço sem matéria entre os átomos, e que a existência desse vácuo em si ela era negada pela própria natureza, né, de acordo com essas pessoas, né. Tinham lá os argumentos de ordem filosófica de modo geral, mas não é uma ideia nada intuitiva e se tornou, na verdade, uma ideia muito pouco bem aceita nos anos em que as teorias do Aristóteles, que foram muitos, né, foram em milhares de anos, cerca de 2.000 anos, foram totalmente aceitas, muito pouco questionadas. Eu acho que eu posso introduzir um pouco o assunto, mas antes de falar de partículas, a gente fala de uma coisa um pouco mais antiga, que é átomo. Vamos fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Imagina que a gente pega alguma coisa, uma pedra, e aí a gente pega uma marreta e começa a quebrar essa pedra, vai batendo nela, e ela vai diminuindo, ficando pedaços cada vez menores, e continua batendo com essa sua marreta. Tem um limite? A gente pode continuar quebrando essa pedra para sempre, em pedaços cada vez menores, ou vai ter uma hora que vai ser impossível quebrar essa pedra? O que vocês acham? Bom, gente, essa pergunta que eu fiz para vocês é uma pergunta antiga, e copiando o pessoal lá do Dragões de Garagem, vamos voltar para a Grécia Antiga. É uma coisa que dois filósofos gregos importantes se perguntaram, que era o Demócrito e o Leucipo, acho que é assim como que fala o nome deles. O César que é o cara do latim aí. Verdade, né? Mas isso é grego, né? Isso é grego. Então, né? Pra mim isso aí é grego. Você sabe falar grego, César? É grego, né? Não sei, mas eu sei que vem do grego a palavra átomo. E aí eles responderam isso daqui de uma maneira meio filosófica, inclusive eu não entendo direito o argumento deles. Eles falam alguma coisa que existe a matéria e existe o vazio, então você tem que ter um elemento mínimo da matéria, que seria esse átomo, né? Átomo vem do grego, como o pessoal aí já falou, que significa não divisível, né? E eles falam que precisa ter um elemento mínimo, senão você conseguiria tirar matéria do vazio, do vácuo, né? Isso não era possível segundo a concepção deles, então precisava desse elemento mínimo. É um argumento filosófico, mas a ideia do átomo começou de uma coisa filosófica, né? Até porque os gregos não tinham como fazer experimentos nessas escalas, com coisas muito pequenas, né? Não, então, o argumento, na verdade, geral, é um argumento que Aristóteles esposava, em essência, que você tem duas estruturas, digamos assim, principais, que é forma e matéria. E você não consegue pensar... Você precisa das duas coisas, né? Nas coisas do dia a dia. Tudo tem forma e tem matéria. O espaço seria algo sem forma, digamos assim. Espaço vazio, né? E essa concepção de ter um espaço vazio entre matéria era muito, muito estranho. O Aristóteles considerava contraditória até. Então, ele achava que você poderia quebrar continuamente em pedaços cada vez menores, seja lá o que você tivesse na sua frente, e nunca haveria um menor pedaço. Pessoas que advogavam o contrário, que eram os atomistas, né? O mais famoso foi o Demócrito, né? Ele propunha que não, que existia um menor pedaço, que eles chamaram de átomo, que significa indivisível, né? Sem divisão. Era engraçado que nos primeiros modelos atômicos, a forma do átomo eles usavam para explicar coisas do dia a dia. Então, por exemplo, estruturas ásperas, elas seriam átomos, formas mais triangulares, que prendem, né? Tem pontinhas, coisas assim. Estruturas muito lisas, os átomos seriam circulares, seriam esferas, né? Que deslizam, você passa a mão por cima. E eles chegaram, inclusive, mais para frente, a tentar explicar efeitos de magnetismo, invocando o atomismo, imaginando que uma matéria que puxava a outra matéria por magnetismo estava enviando um tipo de ganchinho, sabe? E que no ferro deveria ter uma espécie de espaço onde você poderia ter esse acoplamento, e por isso que haveria atração. Então, os modelos atômicos filosóficos muito antigos, eles faziam uma série de curiosidades, assim, explicações diárias de como a forma do átomo deveria explicar aquele fenômeno. Hoje em dia a gente fala de uma linguagem diferente, né? Mas que átomos diferentes têm propriedades químicas diferentes, e isso explica os fenômenos à nossa volta. Para os gregos, eles associavam muito a forma geométrica das coisas, como era muito comum
do conhecimento grego. A matemática grega muito voltada para geometria, etc. É legal ver como mudou o jeito da gente pensar, né? Porque esses argumentos eram todos na base da filosofia, e aí você conseguia explicar o fenômeno que você estava vendo, que a superfície é áspera, a superfície é lisa, mas não tinha um experimento ali, né? Uma forma de testar, né? Era tudo na base do argumento, né? Sim, não existia cultura, uma coisa experimental, salvo na área de astronomia. Na astronomia, você conseguir explicar o que eu estava observando no céu com o seu modelo astronômico era importante. Explicar assim de maneira mais precisa, né? Não tão genérica. Agora, o resto das áreas das ciências, em essência, eram todos argumentos de ordem filosófica das ciências naturais. E a experimentação era mais com essa coisa do senso comum, não era nada controlado, nada feito com cuidado. Era impressões diárias que as pessoas tinham, que, sei lá, o ar quente sobe, coisas pesadas caem, parecem cair mais rápido que coisas mais leves, como uma pena e tal. Por aí vai. Não, mas tinha um experimento que eles faziam, né? Eles pegavam uma marreta e ia quebrando as pedras até não conseguir quebrar mais, né? O problema é você vai conseguir ver as partes muito pequenas. Não, numa hora você não consegue mais quebrar também. Quão forte tem que ser seu martelo pra você continuar quebrando? Então, aí surge a pergunta, por que a gente não consegue quebrar mais? O que acontece a partir do momento que a gente não consegue quebrar mais? Ou você continua quebrando, mas você tá quebrando na verdade o martelo e acha que tá quebrando a pedra. Não, então, mas ainda assim vai existir um tamanho mínimo que você consegue quebrar com o seu martelo, né? Porque é o quanto de energia você consegue dar para a partícula que você está quebrando, pro menor pedaço que você consegue quebrar. Quebrar que você não consegue mais dar essa energia para ela. Né? Eu não sei, eu nunca tentei quebrar uma pedra muitas vezes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto menor você quer chegar, mais energia você precisa dar para esse objeto. Mônica, ajuda nós. O experimental do grupo tem que ajudar nós. Você já quebrou uma pedra com martelo? Gente, mas eu também... Vocês acham que eu já tentei quebrar uma pedra com martelo, não é óbvio. Vai pegar sua marreta lá. Parafuso já pegou, né? Deixa eu tirar minha marreta... Não, já que eu sou uma física experimentada, deixa eu tirar a marreta de dentro da bolsa, né? E começar a quebrar as coisas aqui. Nada mais óbvio. Mas sim, exatamente. Quanto menor você quer quebrar uma partícula, mais energia você tem que dar para ela. Por isso que hoje em dia a gente tem esses aceleradores gigantescos, né? Como o que existe lá no CERN, como o que existe nos Estados Unidos. Porque só com energias muito, muito, muito grandes você consegue quebrar as estruturas cada vez menores. Então, a limitação que existe, né, que existia naquela época era de energia, né? O quanto de energia você consegue dar para destruir as partículas pequenas da pedra. E às vezes deixa até de ser um problema de energia, mas sim um problema que você não tem precisão, né? Então você pode ter até uma energia muito alta, mas a pressão é baixa, né? Além disso, exatamente. Bom, mas vamos colocar aqui que a gente está falando de um negócio de 400 a.C., hein? Acho que você não falou essa data. Eu não falei essa data aqui, acho que é importante, né? Os gregos lá pensando nisso, 400 a.C., talvez a gente esteja exigindo demais deles, né? Faz 2.400 anos atrás, né? Então, aqui a gente já falou bastante da parte de como surgiu a ideia, né? De todos esses argumentos filosóficos, né? Eu vou dar um pequeno salto de 2.200 anos, mais ou menos. Só um pouquinho. Porque aí, quando que foi que a ideia de átomo entrou nas ciências, né? Assim... Tem vários argumentos para várias pessoas, mas o meu favorito é o Dalton, que era um químico, e ele usou a ideia do átomo para explicar reações químicas. E uma coisa muito interessante é que ele conseguiu explicar por que as reações aconteciam só quando você tinha reagentes em proporções específicas. Por exemplo, se você vai queimar alguma coisa, você tem que ter um tanto de carbono e 2 tantos de oxigênio. Porque aí você faz a reação e forma gás carbônico e coisas desse tipo. Então, ele acabou fundando toda a parte de estequiometria química, né, para quem já viu isso em algum momento da vida, a partir dessa ideia de átomo. Mas átomo para ele era uma bolinha, bem diferente do que a gente sabe que é hoje, mas muitas coisas que ele colocou de características do átomo são coisas que a gente ainda leva, né? Do tipo, átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa, eles têm as mesmas características, e existem átomos diferentes, né? Os diferentes elementos químicos, e cada um desses elementos vai ter umas propriedades específicas. Então ele já conseguiu colocar muita coisa aí que era bem passível de ser testada, né? Então já está bem no ramo das ciências, né? Isso daqui, aliás, é a base de toda a química que a gente conhece, né?
Ele deve ter tido bastante influência do Lavoisier, eu suponho, né? Sim, com certeza. Porque o Lavoisier também tem uma pré-ideia disso daí, né? O Lavoisier, ele pregava que as coisas eram feitas uma de outras coisas, você não podia destruir alguma coisa Inclusive, isso é uma ideia que perdurou por muito, muito tempo, né? Que a gente não consegue criar ou destruir átomos, o que é mais ou menos mentira. Mas isso vai demorar pra gente... Não, mas na verdade a gente continua com essa ideia, que é a conservação, no final dos contos. A conservação, ela é justamente uma ideia mais refinada dessa ideia, né? Então, você não pode criar coisas do nada porque tem alguma coisa que está se conservando. O problema é identificar que coisas essas estão se conservando, né? O do Lavoisier provavelmente eram objetos... Sim. O problema, assim, no caso do Dalton, Lavoisier, os primeiros químicos, é que eles achavam que não dava para criar átomos. Então, você não conseguiria transformar um átomo de alguma coisa de átomo, em outra coisa, né? É exatamente essa ideia do indivisível. As coisas que se transformavam eram o que eles chamavam de substâncias ou de átomos compostos. Que aí sim você conseguiria fazer algum tipo de transformação, que é toda a ideia da química, né? Mas a ideia principal pro Dalton é que o átomo era imutável. Então, começaram a surgir vários modelos, né, para tentar explicar o que seria esse átomo, o que seria essa coisa indivisível aí, né, que tinha algumas propriedades especiais. E um dos modelos que apareceu lá em torno de 1900 foi proposto por um cara chamado Joseph John Thomson, e ele propôs o tal do pudim de passas. Olha que sensacional, cabe muito bem com essa época do ano. Vamos servir na ceia de Natal. E qual que é essa ideia do pudim de passas? Nem com física passa fica gostoso. Ô, gente, vocês estão recriminando. Deixa as passas em paz. Então, esse modelo de pudim de passas, né? Não estraga o pudim, não estraga o pudim. Gente, coitado, tão gostoso. É gostoso sem as passas. Não, as passas dão um toque especial. Então, dentro de vários modelos propostos, né? Não, só um detalhe. Ah, bom, fala aí que eu falo no meio, vai lá. Não, agora você vai falar, caralho, você já me parou. É porque eu preciso que você fale um pouquinho pra eu falar o que eu ia falar. Você precisa que eu comece a falar pra você me interromper. Mas a ideia é que esse, né, entre aspas, pudim de passas que ele propôs, né, não foi mais uma nova receita natalina que ele, né, deu a ideia, foi só uma maneira que ele achou de explicar como é que o átomo na cabeça dele funcionava. Então, o átomo na cabeça dele era exatamente dois tipos de cargas, né, as positivas e as negativas, e as negativas eram como se fossem as passas, né, flutuando meio que numa geleia, flutuando no pudim de cargas positivas, né, de carga positiva. Então foi exatamente esse o modelo e uma receita para você na sua ceia de Natal. Será que ele deu esse nome de pudim de passas ou foi a posteriori alguém falou que parecia um pudim de passas? Eu duvido que ele escreveu num artigo assim, eu proponho o modelo que eu vou chamar de pudim de passas. Não. Eu queria ter essa pica assim, colocar no artigo. Mas será que na época deles eles já faziam pudim? Não, talvez sem passas, né? Não, cacete, mas quando ele começou a ideia de pudim? Você tá querendo saber se veio primeiro o modelo do pudim de passas ou se veio o pudim de passas primeiro, é isso? Não, pra ele dar esse nome é porque ele sabia o que era um pudim, né? Então eu quero saber mas se já existia pudim na época dele. Eu acho que ele não deu esse nome. Eu acho também que não. Talvez quando ele for explicar pra alguém, ele deu, mas... Bom, não sei. Eu apostaria que ele não deu esse nome. Eu acho que lá pra 1900 não existia pudim ainda, não sei se as pessoas só faziam pudim naquela época. Então, na minha cabeça, esse é um nome que deve ter vindo um pouco mais recentemente. Mas o conceito de cargas negativas, né, no meio de carga positiva, esse foi o conceito que ele propôs lá em torno de 1900. Então, quem fez essa comparação depois fez uma comparação muito feliz e deu certo de carregar esse nome. Isso, então explica melhor um pouquinho por que se chama pudim de passas, acho que não ficou claro. Porque seriam cargas negativas flutuando num meio positivo, no meio de carga positiva. Então é como se fosse uma geleia, não sei se ele teve essa ideia de geleística da coisa, mas seria um meio, né, uma região de cargas positivas com pequenos pedaços de cargas negativas. Então seriam pequenas coisinhas flutuando num mar positivo, que dá a ideia de pequenas passinhas como que é o nome? Pudim. Não, eu só queria também acrescentar que percebe que assim, é um pudim positivo, né? Quer dizer, uma gelatina, vamos dizer assim, é uma coisa contínua, tem uma carga que é positiva, gostosa. Isso. E esse negativo que são... A negativa, obviamente, são as passas, isso, né, gente? Exato.
Aí as passas são pequenas cargas distribuídas homogeneamente no pudim de passas ali. E eu quero deixar um detalhe que isso daí foi lá em 1900, mais ou menos por volta de 1900, e a descoberta do elétron, que hoje em dia a gente sabe que essas passas eram os elétrons, só foi descoberta em 1905. Então a previsão no modelo é que existia componentes negativos, de cargas negativas, que poderiam ser retirados dele. E isso descobriu-se depois que eram os elétrons. É que essa ideia, né, do pudim de passas, tudo explicava alguns fenômenos do tipo, se você friccionasse alguma coisa, explicava alguns fenômenos elétricos, né? E acho que foi antes da descoberta do elétron que esse tipo de fenômeno começou a intrigar as pessoas, e esse modelo do pudim de passas meio que explicava, né? Porque antes disso a gente tinha uma... É sério isso? Não, eu acho que sim. Eu jurava que o modelo do pudim de passas era após o experimento lá dos raios catódicos do Thomson, né? Após? Em que saía algo do átomo e ele descobria que esse algo tinha carga elétrica e tal. Não, eu acho que eu já sei qual que é o problema. Foi assim, ó. O Thomson, em 1897, provavelmente com os raios catódicos, descobriu que tinha alguma coisa sendo emitida do átomo, certo? Que tinha uma carga negativa. Para poder explicar isso, mais tarde, provavelmente em 1905, ele propôs o modelo de Thomson. Então, em 1897, ele descobriu que tinha partículas saindo, e para explicar isso, ele propôs um modelo que era uma coisa contínua de cargas, recheado de coisas de cargas pontuais negativas, que poderiam ser retiradas se você friccionasse, por exemplo, ou batesse, ou fizesse alguma coisa. Então, ele colocou isso no experimento dele de tubo de raios catódicos. Mas depois que isso daí virou... Depois que as passas viraram os elétrons, né? Mas uma coisa interessante, ele achava que essas passas, né? Esses corpúsculos que podiam ser extraídos, ele acreditava que eles eram impossíveis de se autodividir. Mas você vê que ele introduziu o fato do átomo poder se quebrar, né? Então o átomo já não era mais um átomo quando ele propôs esse experimento aí. É legal a ideia da progressão desses modelos atômicos, né, que é a origem da física de partículas. Cada um tinha uma motivação, aí já estava o método científico operando fortemente. Então, o modelo do Dalton, ele também foi muito influenciado por certos tipos de um fenômeno chamado movimento browniano, que é como certas partículas muito pequenas, lá que eram grãos de pólen na água, se moviam, e elas se moviam de maneira completamente errática, né? Foi descoberto por um biólogo. O Dalton, um dos motivos dele propor o modelo dele também é que se ele supôsse que os átomos eram muito pequenininhos, na forma de esferas rígidas, indestrutíveis, etc., ele conseguia explicar esse movimento errático a partir de movimentos aleatórios dos átomos ali na água, no caso. O Thomson, ele vê um outro efeito experimental, nesse caso foi a liberação de raios catódicos da matéria. A matéria ela era originalmente neutra eletricamente. Quando ele emitia esses raios, o que saía de lá tinha carga negativa, então o que sobrou tinha carga positiva, então não poderia ser como Dalton imaginava, que era uma esfera rígida sem carga. Então ele propõe esse modelo do pudim de pasta. Todas essas propostas estão incorporando esses efeitos experimentais e tentando explicá-los. A seguir de Dalton vem o modelo provavelmente mais famoso e mais impactante também por um bom tempo, que é o modelo de Rutherford, 1910. Eu tenho ele nas costas. Foi um gênio, ele fez... Eu falei que eu tenho ele nas costas. Ah, você tem o modelo do... Mas é do Rutherford ou do Bohr? Tem a tatuagem. É a tatuagem de Rutherford ainda, né? São as esferinhas lá com os Rutherford merece todas as ovações, todos os elogios, né? Quando você vai num restaurante, sempre é interessante fazer um brinde ao Rutherford. Se você quiser acender uma vela, acender ao Rutherford, que ele merece. E ele merece por um motivo, né? Ele foi, no fundo, o cara que criou, digamos assim, o modelo atômico que a gente aprende no colégio, que é um núcleo concentrado com prótons e nêutrons lá e os elétrons em volta. Na época que o Rutherford propôs esse modelo não tinha sido descoberto o nêutron, então ele imaginava só o núcleo com prótons e elétrons ao redor. Parece modelo de sistema solar, né, do átomo. Então o que o Rutherford faz? Ele pega uma pequena folha de ouro extremamente fina, mais fina que ele conseguiu fazer, e botava
num certo lugar, e ao redor dessa folha ele cobria todas as paredes ali ao redor do aparato dele com um detetor que ele iluminava quando recebia uma partícula lá conhecida como partículas alfa, que eram emitidas de materiais radioativos. Eles estavam começando a conhecer materiais radioativos naquela época. Nem precisa dizer que todos eles morreram de câncer, né? Alguns morreram atropelados, né? Também. Então o Rutherford ele bota esse material radioativo que emite essas partículas alfa, de tal modo que essas partículas estão atingindo a folha de ouro, né? E qual que é a hipótese? A hipótese é que se o modelo de Thomson é correto, tem as cargas positivas e negativas ali, elas estão mais ou menos homogeneamente distribuídas, etc. Eu espero que não existam grandes deflexões da partícula alfa quando batesse lá. Então ela ia atravessar a folha de ouro. Acho que ficou um pouquinho confuso. Tá, é bom. Então explica o aparato experimental aí, Pedro. O que você tinha falado, né? Você tem uma fonte de partículas alfa, que eles não sabiam o que era partícula alfa, mas eles sabiam que tinham esses objetos radioativos que emitiam essas partículas alfas. E aí você fazia um feixe de partículas alfas, né? Você botava o objeto que emitia partículas alfa dentro de uma coisa de chumbo, por exemplo, e fazia um buraquinho para onde você queria que saísse a partícula alfa, né? Então, para qualquer lado que não fosse o lado que você fez o buraquinho, ela ia bater no chumbo e ia ficar, certo? No buraquinho só ia sair as partículas alfa que você queria. Então ela saía sempre para frente, né? E na frente desse feixe de partículas alfa você colocava essa folha de ouro bem fininha, que tinha provavelmente alguns átomos de espessura, eu suponho, né? E aí você via o que acontecia se você via... Porque o que você esperaria, por exemplo, se essa folha de ouro fosse bem sólida, a partícula bater ia para algum lado, né? Se ela não fosse sólida, ela ia bater um pouquinho e ia desviar. Se ela fosse quase nada sólido, ela ia simplesmente atravessar. Então essas são as coisas que podem acontecer. É como se você jogasse, sei lá, uma bolinha numa parede ou uma bola de canhão num papel, né? Se você jogar a bolinha na parede, ela bate e volta. Se você jogar a bola de canhão num papel, a bola de canhão vai atravessar o papel, certo? Então você tinha isso, essa espécie de canhão de partículas alfa em direção à folha de ouro, um detetor ao redor, e a ideia é que se o modelo do Thomson estivesse correto, eu não esperaria grandes desvios dessas partículas, né? Ou ela fica presa na folha de ouro, ou ela atravessa, mas se atravessar ela deve desviar pouco, porque as cargas elétricas estão mais ou menos igualmente distribuídas, é tudo mais ou menos homogêneo ali. Mas quando o Rutherford faz o experimento, ele observa o seguinte, que a maior parte das partículas alfa atravessa sem nenhum tipo de desvio, a grande maioria delas segue reto, como se não existisse folha de ouro ali. Algumas chegam inclusive a ter grandes desvios, até 180 graus de desvio, ou muito perto disso. Então, mas são uma grande minoria das que fazem. Então tem algumas com desvios muito grandes e a grande maioria sem desvio algum. E eles perguntavam como era possível, em particular esses desvios muito grandes, no modelo do Thomson, né? Por que estava acontecendo? E por que uma parte estava passando sem desvio nenhum? E aí o Rutherford, ele propõe a ideia de que, na verdade, o átomo, a maior parte dele é espaço vazio, que não é tudo bem distribuída a massa do átomo, mas ela está concentrada, que ele chamou de núcleo atômico, muito pequeno em relação ao tamanho do átomo em geral. Esse núcleo para o Rutherford cargas positivas era feito do que a gente chamaria de prótons hoje. Ao redor, muito distante do núcleo atômico em termos de tamanho, estão girando as partículas do Thomson lá, os elétrons, né, as partículas negativas. E a grande parte, esse espaço entre a carga positiva e negativa não tem nada. Então, em termos de tamanho, se não me engano, se o núcleo fosse o tamanho do centro onde fica a bola de futebol, ali no campo de futebol, o estádio seria a nuvem eletrônica onde estão girando os elétrons, algo por aí. Então, os átomos para o Rutherford eram assim, a maior parte é espaço vazio, tem um pequeno núcleo com carga positiva e a carga negativa ao redor muito distante. E ele tira isso desse experimento importante da folha de ouro, que era a maior parte das partículas alfa passando sem desvio e algumas com desvios muito grandes que indicavam uma colisão direta entre a partícula alfa e o núcleo atômico, ou desvios razoáveis que ela era passando próxima do núcleo atômico. Como a partícula alfa é carregada positivamente e o núcleo também haveria repulsão, o que explicaria esse desvio. Ele fala de um núcleo ou ele já fala de prótons? Não, eu tô vendo que, então, o próton, na verdade, ele foi teoretizado em algum momento, né, no passado, lá em 1800 e
de bolinhas, em 1815. E aí ele foi visto como hidrogênio positivo pelo Goldenstein. Isso aí foi em 1886. O Rutherford decidiu chamar essa partícula de próton e ele também identificou essa partícula em outros núcleos. Isso já foi lá para 1917. Então, você vê que foi assim, o Rutherford propôs o modelo atômico em 1913. Aí parece que teve esse Antonius van den Broek, eu não sei se eu falei certo o nome dele, que propôs associar a carga atômica com a posição do elemento na tabela periódica. E aí um pouco mais tarde, em 1917, o Rutherford volta a estudar isso e propõe a teoria do próton, né? O próton constituindo o núcleo atômico. Já existia a tabela periódica? Tabela periódica, sim. Mendeleev, né? Século XIX. Né? Que inclusive ele criava a ideia da tabela e ele encontrava espaços vazios na tabela e ele conseguia atribuir a futuros átomos que ainda não tinham sido descobertos. Então, o Lavoisier, em 1789, ele já propunha uma maneira de tentar classificar os elementos químicos. Eu acho que o Mendeleev aí, ele propôs a maneira que a gente usa hoje, né? A forma que a gente usa hoje, e a partir dessa forma que ele propôs, dessa distribuição de linhas aí, que eles viram que tinha elemento faltando e ele conseguia prever quando que tinha que existir um elemento ali naquela posição. Mas já existia pessoas que estavam tentando montar uma tabela para classificar os elementos. Né? O Mendeleev ele publicou essa tabela periódica em 1870. É bem antes do Rutherford, entendeu? Então ele conseguiu perceber que dava para classificar desse jeito aí. Ele foi muito esperto. Só depois que a pessoa percebeu que tinha aquela posição por causa dos prótons dentro do átomo. Né? Mas ele sabia, não era por carga, né? Assim, a interpretação era outra, né? Porque eu acho que depois com o Rutherford e outros você começa a atribuir o número atômico, que a gente chamaria hoje, né? A posição aí, tabela com a carga do núcleo, né? Isso, a carga veio antes deles falarem sobre prótons, né? A carga foi o Moseley que fez em 1913. Aí, em 1917, o Rutherford falou assim, talvez, em vez de só a carga, tem partículas com uma carga única que formam o átomo. Então, só para finalizar o comentário, foi o primeiro experimento, talvez, que a gente poderia falar de colisão de partículas, né? Você jogar uma partícula contra uma coleção delas e tentar ver do que a matéria é feita ou como ela está distribuída a partir dos produtos dessa colisão, né? No caso do Rutherford, então, ele joga a partícula alfa contra a folha de ouro e pelo resultado da colisão, que era a maior parte 100% desvio e pouco com desvio, ele consegue inferir como está a distribuição de matéria na folha de ouro. E logo como deve ser a distribuição de matéria dos átomos de ouro. Né? Isso é bem interessante quando você para pensar. E no fundo é mais ou menos o que a gente faz hoje em aceleradores de partículas. Né? A gente joga partículas uma contra as outras e vê, através da distribuição de partículas, o tipo de partícula que sai dali, as direções, etc., do que elas são feitas, ou qual é a carga, massa, spin, etc., de todas essas partículas. Eu queria também ressaltar que são modelos baseados altamente em experimento, né? Então, ele foi lá, digamos assim, estava com a mente aberta, assim, qualquer coisa que sair é o que vai ser, é o que a natureza entendeu? Então, ele fez o experimento, se surpreendeu com o resultado, ele não achava que fosse dar esse resultado e propôs um modelo para explicar o resultado. Não era que nem, por exemplo, o Demócrito e o Leucipo, que eram bem filósofos, né? Eles estavam... tanto que eles não tinham nem como fazer o experimento, né? Mas eles estavam bolando conceitos a partir da ideia da mente deles. O Rutherford não, ele fez o experimento e descreveu matematicamente o resultado a partir do experimento. Exato. Essa parte da descrição matemática é importante, né? O Rutherford, ele usa uma descrição teórica do que está acontecendo, baseado no que era conhecido na época de eletrostática, etc. Como se dava atração e repulsão entre cargas e quantidades cinemáticas, né? Momento angular, linear, etc. Para prever qual é o desvio médio dessas partículas, se ele propõe que o átomo tem aquela distribuição, e ele chega no resultado teórico condizente com o que ele obtém experimentalmente. Então, não só ele dá uma ideia geral, ele faz uma previsão teórica de que tal modelo, realmente, matematicamente falando, ele está dando resultados consistentes, que não era o que se esperava para o modelo de Thomson. Se você faz o modelo de Thomson e faz as contas, você não espera os desvios que foram observados
nesse experimento. Ele tem um modelo de cinemática, né? Que é o Newton propôs. Então esse modelo de cinemática funciona para o mundo inteiro, inclusive para os átomos. Vou colocar com ressalvas aqui, porque a gente vai ver que isso vai mudando aos poucos. Mas nessa escala de energia ainda funciona razoavelmente bem para os átomos, né? Então ele tinha um modelo de cinemática, e aí você gera um modelo para o átomo. O átomo é uma bolinha sólida, o átomo é um quadrado, o átomo é uma pasta disforme, o átomo é uma bolinha bem concentrada com uma carga elétrica rodando em volta. E aí você joga essas informações na equação, e a equação te dá a previsão de onde que você vai ver as partículas alfa. E aí você mede as partículas alfa. É mais que um modelo de cinemática, né? Um modelo dinâmica, né? Que ele tem que botar a ideia de força, a ideia de que a força e a repulsão é colombiana, ou entre cargas, né? Você tem que ter a cinemática, você tem que ter como que as cargas interagem, e você tem que ter como que o átomo é formado. Aí você junta essas três coisas e prevê o que vai acontecer. Nessa época você já tem então essa noção que a teoria de Newton se aplicava em essência a tudo, né? Então não era só que a teoria de Newton se aplicava a bolinhas, sei lá, no nosso mundo dia a dia, a mesas, objetos grandes. Também se aplicava a partículas pequenas e a esses sistemas aí que envolviam eletrostática, né? O Rutherford faz isso, usa a teoria newtoniana que ele conhecia, usa a teoria de eletrostática de Coulomb que ele também conhecia, todas as outras questões, e faz uma previsão teórica, matemática, em que fala o modelo de Thomson prevê isso, o modelo que a massa está concentrada, que recebeu o nome de modelo de Rutherford, tinha uma previsão muito mais consistente com as observações. Eu vou colocar aqui para vocês, para os ouvintes também, mas para vocês pensarem um pouco, que quando o Rutherford propôs esse modelo já tinha dois problemas seríssimos nele. Vocês conseguem pensar nos dois problemas seríssimos que tem nesse modelo? Eu consigo pensar em um que eu pensei a primeira vez que eu vi esse modelo. Inclusive eu era aluno chato lá da escolinha, quando estavam me ensinando isso daqui. Sempre que falam de modelo de Rutherford, fazem analogia com o modelo solar, né? Mas tem uma diferença fundamental entre gravitação, né, que está mantendo o sistema solar, e o modelo atômico lá, que falam que está sendo mantido por interação eletromagnética, né? Bom, massa atrai massa, mas você não tem massa repelindo massa, né? Você só tem massas positivas, né? Então você está sempre atraindo, beleza, e aí ele está girando tranquilo. Aí é o problema que eu falei para o César também há pouco, né? Que, bom, a gente não tem só atração, a gente tem repulsão, né? Se a gente tem um núcleo que é formado por cargas positivas e neutras, como que ele é estável? Porque você está colocando um monte de carga positiva no mesmo lugar, e você sabe que cargas iguais se repelem lá, lei de Coulomb e blá blá blá. Como que isso daqui é estável, né? Meus professores enrolavam lá, muitos eu acho que não sabiam, né? Eu também tive esse problema. Eu fui descobrir por como funciona só na graduação, bem depois, mas o problema é, a explicação que eu tenho, eu acho que o Rutherford não sabia as coisas que eu sei agora. Como que ele explicava? É uma coisa que eu fico perguntando. Eu acho que ele não explicava, eu acho que ele foi realmente assim, veio os dados e os dados falavam aquilo, e aí ele aceitou. Ele deve ter pensado assim, mais tarde eu vejo a explicação, mas a verdade é essa, entendeu? Pode ser, mas isso é perigoso para um cientista. Sim, sim. Perigoso. Não, eu só queria fazer um comentário de humildade aqui. A diferença de como alguém que, enfim, vai ter um grande futuro na ciência e outro não. Porque o Sato já pensou nesse problema na época do colégio. Quando me apresentaram no colégio, a única coisa que eu lembro que eu pensei é o seguinte: eu nunca imaginaria um modelo como esse, com esse experimento. Eu nunca imaginei. Eu lembro que eu olhava para aquilo, achei genial e falei, caralho, eu nunca imaginaria isso se me mostrassem esse experimento. E o Sato não, já estava entrando em detalhes. Eu tenho certeza que os meus professores não sabiam a resposta também Aliás, mais que isso, eu só fui aprender na faculdade a questão que a gente chama de interação forte, que a gente fala depois, mas nunca tinha me ocorrido que o núcleo de cargas positivas ele era instável. E era uma coisa meio óbvia, mas eu nunca pensei nisso. Depois que vem, eu falei, caramba, é óbvio que é instável, mas nunca pensei. Então, Sato, você tá de parabéns. Você tem um grande futuro. Eu tenho dúvidas quanto ao meu. Parabéns, mas os professores odiavam essa pergunta. O professor devia gostar dessa pergunta. Ele devia saber, inclusive.
Não, eu acho, Pedro, sinceramente, que a maior parte dos professores não sabia. Eu não, viu? acho que eles não sabiam Não, a eles não resposta, sabem. Mas aí vai pesquisar, pô. O trabalho é de ensinar. Né, eu falei que às vezes essas perguntas, né, nem apareciam na cabeça dos professores, só depois que alguém perguntava, depois que alguém colocava eles contra a parede, que, né, talvez eles fossem pensar nisso. Sim, mas você fala, não sei, eu vou pesquisar, não tem problema. E até porque o pessoal da química não deve estudar isso mesmo na É. graduação, né? Mas acho que eles devem estudar que existe, pelo menos, né? Eu acho muito difícil eles não saberem, né? O segundo problema, quem chuta o segundo? É. Não sei se eu acertei, se esse era um... Esse era Eu achei que as pessoas não iam pensar nisso aí, sabe? Eu tenho uma ideia aqui. Vamos lembrar que partículas aceleradas, partículas com cargas eletroaceleradas, elas vão emitir radiação. A ideia é que, né, quanto mais emitir radiação, elas vão perdendo energia e, e perdendo energia, ela cairia no núcleo. Né? Mas isso não acontece. O átomo não colapsa dentro dele mesmo, né? Essa explicação de como que os elétrons estão rodando, né, estão em torno do átomo, vai ser corrigida no próximo modelo atômico. No próximo o quê? Delatômetro? O quê? Não, pelo modelo atômico seguinte, ela falou. Ah, o modelo atômico. Eu ouvi delatômetro. Um cara que vai delatar a resposta. Gente, tá no mundo da política aí demais. O delator desse problema vai aparecer no próximo modelo atômico que vai corrigir isso. Vai corrigir, mas eu já dou spoiler, né? Nas coxas. Por hipótese, funciona, vamos pra frente, né? A resposta dele é mais ou menos assim, não sei, só sei que foi assim, né? Hipótese de Chicó. É isso que eu queria comentar. Ó, o problema do átomo, do núcleo atômico ser instável porque as partículas carregadas se repelem, ele é um problema que é facilmente contornável. Você fala, tem uma força que a gente não conhece que prende essas partículas. Agora, facilmente, aspas. Eu tô fazendo aspas com os dedos, tá, pessoas? Não, você pode supor que tem uma... Gente, olha, eu tô me sentindo muito mal aqui. Quer dizer, um me chega no problema lá no colégio, o outro fala que é facilmente resolvido. Gente, eu tô me sentindo mal. O outro problema que é o da partícula carregada, do elétron, em volta do átomo, tá fazendo um movimento circular, portanto está sendo acelerado, portanto emite radiação. Acho que faltou a gente falar que partículas aceleradas emitem radiação. Partículas carregadas aceleradas. Isso, partículas carregadas aceleradas emitem radiação, ou seja, perdem energia, né? É uma coisa que é uma previsão do eletromagnetismo muito bem estabelecida. É um problema seríssimo isso, né? Você joga o eletromagnetismo embora, mas o modelo atômico foi baseado na construção do eletromagnetismo, sabe? Então tem um conflito muito grande que foi o começo da revolução quântica, vamos dizer assim, da física de partículas. Pegando outros problemas que estavam na época, que eram problemas que a gente conhecia como catástrofe do ultravioleta, que a quantidade de radiação térmica emitida não batia com o que você observava, que era baseado também em eletromagnetismo clássico. Começa a pipocar um monte de pequenos probleminhas nessa época, entre os experimentos e as teorias que funcionavam muito bem até então, que explicavam muito bem os fenômenos que eram estudados, né? E o modelo do Rutherford não estava imune a esse problema, né? Existe uma contradição entre o modelo de Rutherford e o eletromagnetismo clássico, que também gerava o problema da instabilidade do átomo. Não só a instabilidade do núcleo, né, porque as partículas carregadas positivas não estão se repelindo, mas também dos próprios elétrons ali, que deveriam espiralar em direção ao núcleo e cair neles, né, emitindo radiação no processo. Então, tinha esse problema da estabilidade do átomo, e tinha um outro problema também, que se você medisse o espectro de luz de algum objeto, você ia perceber que tinha linhas faltando, né? Ou linhas aparecendo, dependendo do que você olhar. Se você olhasse um espectro... O que é espectro, gente? O que é espectro, Pedro? Tá. Gente, quando você tem um gás de um determinado elemento e você esquenta ele emite luz. A gente pode pegar essa luz e dividir ela nas cores ou nos comprimentos de onda, se você quiser falar igual um físico, né? E aí a gente vê que cada elemento, se você pega um gás puro desse elemento, vai emitir luzes diferentes, em cores muito específicas e diferentes para cada elemento. Isso é como se fosse
uma digital desse elemento, um código de barra, alguma coisa que vai identificar ele, né? Então, por exemplo, quando você manda... Tem a capa do Pink Floyd, né? Do prisma, né? Tem um raio de luz entrando no prisma e saindo várias cores, né? Ali está mostrando que o espectro, né, da cor da luz branca chegando, na verdade, tem todas as cores ali. Se você for analisar agora quanto cada cor está ali naquela luz, que é a luz está vindo do Sol, a gente vai ver que elas não têm todas a mesma quantidade. Elas mudam um pouco no caso do Sol, né? E esse então é o que a gente chama de espectro, como se dá a distribuição, no caso aí da luz, a distribuição de frequências ou de cores, está sendo emitido por alguma coisa, né? Essa é uma ideia de espectro associada à luz, e no caso dos átomos, eles estavam emitindo em frequências ou cores específicas só. Não estavam emitindo em todas as frequências possíveis. Então, não é que tinham uma cor bem próxima uma da outra. Tinha sempre um espaço grande que não tinha emissão nenhuma. E isso era muito estranho e difícil de explicar dentro do modelo do Rutherford. E deixa eu só acrescentar também, então, o prisma lá do Pink Floyd, ele tem, como o César falou, todas as cores, né, lá dentro. Se você fizer um experimento parecido, só com hidrogênio, então observar o espectro das cores do hidrogênio, você vai ver que tem esse espaçamento. O que quer dizer esse espaçamento? Por exemplo, você pode associar para cada cor um número, que é o comprimento de onda dessa cor. Então, o vermelho, se você observar no hidrogênio, você vai ver que a primeira cor que aparece lá para o hidrogênio é 656 nanômetros, que é o vermelho que a gente enxerga. O próximo que vai aparecer é o 486, que é azul. Então, não tem nenhuma cor no meio. Por exemplo, não tem o amarelo, não tem o verde, não tem o laranja. Por que não tem essas coisas? Essa é a pergunta. Então, tem esse buraco aí entre o 656 e o 486. E depois, no próximo, que é o violeta, 434. Então, note que tem buracos aí. E se você for pegar para cada átomo, você vai ver esses buracos. Por exemplo, o hélio, que é o próximo depois do hidrogênio, tem um vermelho que é o 667, tem um amarelo que é o 537, tem um azul que é o 501. Então, você note que o hélio também tem esses buracos, esses espaçamentos, e são em posições diferentes. Então, o hidrogênio é diferente do hélio, que é diferente de... Cada átomo tem o seu diferente e o seu espectro diferente. Você pode usar esse espectro, inclusive acho que chama espectrometria, para você identificar que átomo que está presente naquele lugar. Então, se você observar o espectro, se você sabe o espectro do átomo específico, você consegue falar assim, nesse lugar tem tanto desse átomo, tem tanto daquele átomo, baseado nessa digital do átomo, que é o espectro. E isso é muito legal, gente. É essa hora que eu tenho que parar e falar, ciência é foda, cara. A natureza é foda demais. Porque você começa a conseguir responder perguntas que você só podia sonhar na resposta antes. Uma das perguntas, né, é, por exemplo, do que é feito o Sol. Você não tem como ir lá no Sol e pegar uma amostra dele e fazer uma análise. Mas quando você começa a pensar que cada átomo tem o seu espectro específico, como se fosse a sua impressão digital que identifica esse átomo, você consegue, analisando a luz que vem do caso do Sol, saber mais ou menos do que ele é feito, a partir do espectro que a gente recebe dele, que a gente chama de espectro de absorção, baseado com a luz que interage com a nossa atmosfera. Inclusive, o átomo hélio, ele recebe esse nome porque ele não tinha sido encontrado na Terra, identificado na Terra claramente antes. Ele foi identificado pela primeira vez nessa luz vinda do Sol. E hélio significa Sol, aí em grego. Então é muito bacana que agora, com a ideia dos espectros, você consegue identificar átomos a partir de como eles emitem luz. Quais são as frequências de luz que ele emite. Eles têm uma assinatura bem característica, todos eles. E aí você consegue discriminar qual é qual. O grande problema, em essência, é que os átomos nunca estão sozinhos, né? Ou em grupos do mesmo tipo. Geralmente você tem moléculas com vários tipos de átomos, ou, enfim, material com tipos de átomos muito diferentes. Então você tem uma bagunça de frequências ali emitidas. Então você precisa fazer essa análise e conseguir filtrar quais são os átomos que estão ali a partir das frequências que você recebeu, que geralmente é meio bagunçado, que tem muita coisa. Sim, e esse negócio de espectrometria é tão fantástico que você não consegue só ver do Sol, você consegue ver de qualquer estrela que está chegando luz para você, né? E não só isso, o efeito Doppler muda a frequência de luz, ou o comprimento de luz que está sendo emitido. Quer dizer, se um objeto está se movendo, a frequência da luz muda. E a partir disso você consegue saber não só o que é feita a estrela, mas a velocidade que a estrela lá longe está em relação a você. Isso é fantástico. Você consegue descobrir do que é formada as estrelas, qual que é a velocidade delas, simplesmente olhando o espectro.
Ai, podia ser fácil assim que nem o menino tá falando. É um pouco mais complicado. Tem uma coisa interessante nessa história de espectroscopia estelar, que é bem um esquema de uma digital, né? Se você vê as luzes lá com frequências específicas, com cores específicas, você sabe que tem um elemento X na estrela. Mas é muito difícil você saber a quantidade de elemento que tem lá na estrela. Você só sabe que ele existe lá. E aí, por muito tempo, a gente achou que o Sol tivesse uma composição química parecida com a da Terra. A gente via várias coisas lá que a gente vê na Terra. A gente via cálcio, a gente via ferro. Só que a gente não sabia a proporção. Aí a primeira pessoa que foi falar, não, é bem diferente. Lá no Sol praticamente é só hélio e hidrogênio. Que foi a Cecilia Payne. Cara, ela foi crucificada pelo orientador, pelo revisor do artigo. Ela chegou a falar que provavelmente ela tinha errado alguma coisa nos cálculos, mas hoje ela é uma das mais brilhantes astrônomas da história, né? Foi a pessoa que descobriu a composição química das estrelas. E também, para acreditar, teve uma outra mulher que participou disso, do avanço na espectroscopia, que é a Annie Jump Cannon, que ela foi uma outra pessoa que ajudou bastante no no desenvolvimento das técnicas de espectroscopia. Eu acho que esse é o momento que a gente pode bater palmas para a Penny e para a Cannon pelas suas contribuições para a ciência. Gente, vão no meu blog, eu falo sobre o trabalho delas. Fala o seu blog aí, então. O blog é o Torta de Maçã Primordial, a gente faz parte da rede de blogs de ciência da Unicamp. Aí teve um especial em maio sobre mulheres na ciência e eu acabei falando sobre as computadoras de Harvard, que entre elas estão a Cecilia Payne e a Annie Jump Cannon, então dá uma passada lá. E eu queria fazer um comentário só baseado no que o Pedro falou do efeito Doppler, que não explicou direito, mas essa questão de que a luz ela é deslocada a frequência dela quando está se movendo foi usada para, entre outras coisas, descobrir a expansão do universo. Como a gente olha... Que é a lei de Hubble-Lametre. A lei de Hubble, né? Hubble-Lametre. Foi renomeada esse ano. Então tá bom, lei de Hubble-Lametre. Mas que associava, baseado na frequência da luz que você recebia de galáxias, né? Elas estavam deslocadas em relação ao esperado, então isso deve se dever a um movimento dessas galáxias. E a maior parte delas estavam se afastando de nós. E quanto maior a distância, parecia que aumentava proporcionalmente a velocidade de afastamento. E essa ficou conhecida como a lei de Hubble. E a gente o Hubble-Lametre agora, e a gente só consegue fazer isso graças à espectroscopia, essa ideia da identidade digital dos átomos. E a gente falou todas essas coisas aí, a gente não explicou como é que o Bohr resolveu esse problema, né? Exato. Na verdade, o Bohr resolve dois, né? Ele resolve o problema do Rutherford, de por que existe movimento ao redor ali do núcleo sem haver emissão de radiação, né? Porque que ele não cai, e, enfim, o átomo seja instável, pelo que a gente falou, que é acelerado ele tem que emitir radiação, ele não está emitindo, e o problema das raias espectrais do hidrogênio e outros átomos, né? E, na verdade, a explicação entre aspas, né? Eu estou fazendo entre aspas aqui, porque, na verdade, o que ele supôs, já existia a ideia de quantização, que é você dizer que as coisas são feitas de pequenos pacotes indivisíveis, vamos dizer assim. É quase como a ideia do átomo, vamos dizer assim, né? Então, a energia ou as posições, existem um tamanho mínimo para elas, né? Então, isso quer dizer a quantização. Então, o Planck já havia proposto uma espécie de quantização para resolver o problema do corpo negro. E aí o Bohr aproveitou essa ideia e falou assim: talvez as órbitas atômicas elas sejam quantizadas. O que isso quer dizer? Você só o elétron, quando ele está rodando no átomo, ele só pode ocupar órbitas específicas. Você tem a órbita 1 e a órbita 2. Entre a 1 e a 2 não tem nenhuma órbita que ele pode estar ali. E quando ele muda de uma órbita para outra, ele emite energia em forma de luz, né? E como a órbita muda o raio da órbita, né? A órbita 1 tem um raio, a órbita 2 tem outro raio, o raio que o elétron está define a velocidade dele e a energia que o elétron tem naquela órbita. Então, quando você muda de uma órbita para outra, você tem que ganhar ou perder energia. E você ganha ou perder energia recebendo luz ou emitindo luz, né?
E existe uma órbita, a menor órbita possível, que é por isso que quantiza. Então, quantiza porque tem órbitas discretas, ou seja, só algumas órbitas são permitidas, e você tem a menor órbita possível. Então, por que o elétron não ia continuar perdendo energia e ia colidir com o núcleo atômico? Porque a partir de um momento você não consegue mais descer de órbita, então você não pode perder energia. Então, mesmo que ele esteja acelerado, naquela condição específica do átomo, o elétron não pode perder energia. Então foi um pulo do gato, só sei que foi assim, porque ele definiu que tem uma órbita de menor energia e você não pode passar daquela menor energia. Você não pode perder mais energia do que aquilo. É aquela coisa, você cria uma hipótese que explica o fenômeno, mas ele entra em conflito com outro fenômeno, que era conhecido, que é a aceleração de partículas emitirem radiação. Então, nessa hora que entra a hipótese de Shikó, que não sei se eu sei que foi assim, você quantiza o momento angular, tem a menor órbita possível, e eu não sei porquê, você não tá valendo as leis de eletromagnetismo clássicas de emissão de radiação aí. Isso, na verdade, já é um indício, esse conflito entre dois dados experimentais, de que o modelo de Bohr estava incompleto, ou ele tinha algum tipo de problema. E o problema, no fundo, estava, mais para frente, que a ideia de trajetória em mecânica quântica, em coisas muito pequenas, ela não é mais bem estabelecida nesse contexto, né? Então, essa ideia que a gente chama de semiclássica do modelo do sistema solar do átomo, né, dos elétrons girando ao redor do núcleo, né, com órbitas bem definidas, né, com um raio de cada órbita, isso daí é uma ideia que, na verdade, não vai se sustentar mais para frente. É por isso que está tendo esse problema, em grande parte, com esses dois eventos diferentes aí. Você explica um, mas não explica o outro, e você usa a hipótese de Shikó. No final das contas, a gente descobriu posteriormente que tinha um problema na mecânica newtoniana, que ela não valia mais para essas escalas. E aí, por isso, surgiu a mecânica quântica. Então, o que o Bohr estava tentando fazer é uma coisa intermediária, né, entre mecânica clássica e mecânica quântica, porque não existia mecânica quântica, eles estavam criando, ele foi um dos criadores da mecânica quântica. Então, um passo intermediário é essa explicação semi-quântica ou semi-clássica, né? Gente, só uma coisa, eu vou ter que sair. Na verdade, eu acho que esse é um bom momento para sair, eu acho. Terminamos os átomos, vamos dizer assim, né? Aí próximo a gente grava partículas mesmo. Próximo a gente fala do Bohr jogando na seleção dinamarquesa de futebol. Ele jogou mesmo? Jogou. E ele foi tão foda que uma empresa dinamarquesa deu pra ele uma casa com uma torneira que saía de cerveja. Sim, isso foi quando ele ganhou. Acho que foi quando ele ganhou o Nobel. Aí fizeram um encanamento que ia direto da fábrica de cerveja pra casa dele. Então ele abriu uma torneira e tinha cerveja. Por que não? Porque físicos também tem que ser bem tratados, né, gente? Celebridade, né? O cara era foda, né? Só isso. O cara jogava futebol, desenvolvia modelo atômico. Pedro fala um dos meus físicos favoritos, que é o Bohr. Então tinha esse problema aí, e aí o Bohr usou o método de Jacó, como é que a hipótese de Jacó? Não sei Jacó, se eu sei que foi. É Shikó. Shikó, nossa, é Jacó. Alto da Compadecida. Você nunca viu Alto da Compadecida, cara? Eu esqueci qual que é o nome, desculpa. Jacó. Meu Deus. E eu quero fazer um comentário, que o Shikó é muito mais sábio do que as pessoas imaginam, né? Porque essa frase, ela é muito profunda, cara. No fundo, grandes cientistas usaram ela. Com certeza. Eu acho que a física, no final das contas, é isso, né? Não sei, eu só sei que é assim. Eu acho que a gente devia citar ele toda vez que a gente usar esse argumento. Não, sim, a hipótese de Shikó, eu gostei. Acho que a gente pode patentear aí.